Esse tem brinquedo. Ai, meu Deus! Que foi? Sabia que comprar barra de chocolate é muito mais barato do que comprar um ovo? Ah, não! Todo ano alguém fala isso! Não aguento mais! Doeu? E aí, pessoal, estou aqui hoje trazendo para vocês o meu mais novo especial de Páscoa, que é a do Bunnyman contra o Kidnap. E por muito tempo eu queria fazer esse verso, já que os dois possuem várias coisas em comum, como o fato de serem dois maníacos usando máscaras de coelho, serem manipulados pelas pessoas que eles acham que se importam com eles, mas que na realidade só usam como uma ferramenta, sobreviverem a serem queimados vivos, mas ficarem com cicatrizes permanentes, perderem os pais e serem deixados completamente sozinhos e à própria sorte, e que ambos tiveram um efeito em mim que eu realmente não esperava, já que eu até agora não consigo tancar que o terceiro filme me fez sentir pena de um assassino serial. Mas de qualquer forma, as duas trilogias são incríveis, já que apesar do filme ficar tosco em alguns momentos, a ambientação é ótima, os personagens são carismáticos e o encerramento chega a ser poético. E o jogo é bem detalhado, fluido, se conecta perfeitamente com os outros jogos da empresa e a história consegue te prender até o final. E eu me arrisco a dizer que ele é bem melhor que Granny, Vonan, Ice Cream, Mr. Meat, The Twins e todos os outros da concorrência. E eu realmente queria que ele tivesse mais reconhecimento, mas o Horror Tale realmente tem reconhecimento, já que tiveram várias pessoas que fizeram teorias, cosplays e até fanarts. Michael era um garoto que sofria de deformidades e por conta disso ele era frequentemente maltratado pelas outras pessoas, até que num dia ele seria atacado por dois homens que colocariam fogo nele, mas ele seria salvo por um garotinho, e depois disso ele seria adotado por uma família de canibais que o transformariam em uma verdadeira máquina de matar. Em força ele consegue facilmente manipular o peso das outras pessoas em várias ocasiões e sem nenhum esforço, podendo facilmente levantá-las com apenas um braço ou carregá-las de forma casual. Cravou um facão na garganta de uma mulher para depois arrancá-lo, carregou um garoto dentro de um saco por um longo período de tempo enquanto o mesmo se debatia para depois espancá-lo até a morte, arrancou um homem de dentro do seu caminhão mesmo com ele fazendo de tudo para se segurar, arremessou seu facão a uma distância considerável deixando cravado no estômago de uma mulher, arrastou uma garota dentro de um saco de dormir e a golpeou contra uma pedra até romper os seus ossos, dominou e espancou um homem até deixá-lo inconsciente, matou uma mulher golpeando múltiplas vezes com o seu facão, derrubou um dos seus aliados no chão com um golpe para depois esmagar sua cabeça usando uma pia, arremessou uma barra de ferro fazendo empalar uma mulher, atravessou o estômago de uma garota com a sua motosserra, consegue facilmente nocautear pessoas com golpes casuais, carregou um barril bem grande com um esqueleto humano dentro dele, cortou os dedos e a cabeça de uma mulher com a sua motosserra, arrancou uma garota de dentro de uma viatura para depois erguê-la e golpeá-la contra a mesma viatura até romper o seu crânio, arremessou uma pá fazendo atravessar a garganta de um garoto junto de uma parede de metal para depois arrancá-la e voltar a atravessar esse garoto com o outro lado da mesma, fez um trailer balançar com chutes, arremessou um rapel deixando cravado na perna de uma mulher para depois puxá-la, destroçou várias pessoas com a sua motosserra e ele também se escala com seus outros aliados, os quais já eram capazes de nocautear pessoas com golpes casuais, atravessá-las com faca e esmagar os olhos de um policial com os dedos. Em velocidade ele consegue burlar a reação das pessoas em mais de uma ocasião e sem muito esforço, bloqueou o golpe de uma garota e a matou com a sua motosserra sem que ela pudesse se defender, desarmou uma mulher antes que ela tirasse nele, matou várias pessoas sem que nenhuma delas pudesse fugir ou se defender, e ele também se escala com o seu parceiro Joey, o qual tinha conseguido acertar um policial com a sua sniper ao mesmo tempo que se esquivava de um tiro de revólver. Em resistência, ainda sendo uma criança, ele já foi capaz de resistir a ter todo o seu corpo completamente incendiado, e ele também resistiu que duas garotas arremessassem várias pedras nele, e já como um adulto ele resistiu a ter o seu pescoço atravessado por uma seringa, resistiu a aplicar sua própria força sem romper os seus ossos no processo, e resistiu que duas mulheres fechassem uma porta de metal em cima dele, e resistiu aos golpes de uma das suas vítimas, e resistiu que uma garota o esfaqueasse no ombro e no pescoço usando uma tesoura para depois derrubá-lo do seu caminhão, se levantando alguns minutos depois e caminhando tranquilamente como se nada tivesse acontecido. E em inteligência ele é um grande caçador, podendo usar cadáveres como distração fazendo as suas vítimas baixarem a guarda, conhece todo o seu território como a palma da sua mão, é um mestre na furtividade e ataque surpresa podendo se aproximar das
das suas vítimas sem que elas percebam, sabe usar diferentes tipos de armas brancas ou de fogo, consegue manusear equipamentos complexos como uma broca industrial e seja lá o que for esse mecanismo elétrico, e ele também é um ótimo motorista. Em armas ele possui um facão, uma motosserra, uma sniper, uma escopeta, diferentes tipos de facas, um revólver e um rapel. E nas habilidades, além das suas capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, ele também possui resistência a ataques fatais e uma alta imunidade a doenças. Well, that's the smartest friend I've ever had. Nice catch. Ethan Woodley era um jovem rapaz que vivia uma vida normal como muitos outros, mas infelizmente no ano de 1996 a serralharia onde seu pai trabalhava misteriosamente pegaria fogo, e esse incêndio acabaria tirando a vida do seu pai e da sua irmã, enquanto ele teria a maior parte do seu corpo queimado. E depois desse evento traumático ele foi mandado para um centro psiquiátrico para se recuperar, mas ele conseguiria fugir de lá e voltaria até a sua antiga casa, aonde ele acabaria se encontrando com uma bruxa que manipularia sua mente, o fazendo sequestrar crianças e os transformando em bonecos de madeira. Em força ele consegue facilmente erguer e carregar as crianças transformadas sem nenhum esforço, abriu uma barragem de madeira, deixou um machado cravado em um tronco, nocauteou a Samantha com um tapa, consegue se soltar das armadilhas de cola do Tom, arremessou uma picareta a uma grande distância deixando cravado em uma coluna de madeira e empurrou um armário grande de madeira como se não fosse nada, mas o seu maior feito é ser inúmeras vezes superior ao Tom, podendo facilmente dominá-lo com apenas um braço ou diretamente nocauteá-lo com um mero tapa, sendo que o Tom já era capaz de arrancar tijolos de concreto das paredes em várias ocasiões e de forma casual, resistir a descargas elétricas, empurrar uma caixa bem grande e pesada fazendo abrir a porta de um porteiro, serrar uma árvore bem grande utilizando um serrote, não se incomodar ao se jogar do alto de uma casa ou de uma árvore, arrebentar tábuas de madeira usando martelos ou tijolos e resistir a ser subjugado pela bruxa, e no seu estado elétrico os seus atributos ficam ainda maiores. Em velocidade ele consegue burlar a reação do Tom em várias ocasiões e sem nenhum esforço, atacou a Samantha sem que ela reagisse, consegue se deslocar por toda a região da sua cidade ao mesmo tempo que o Tom, sendo que o Tom utiliza uma bicicleta enquanto ele vai a pé, e no seu estado elétrico ele é capaz de se mover na forma de um raio de eletricidade, os quais possuem uma velocidade média de 400.000 km por hora. Em resistência ele resistiu ao incêndio da serralharia que queimou a maior parte do seu corpo, resistiu que o Tom lhe golpeasse com vários tijolos em várias ocasiões, não se incomoda em ter todo o seu corpo coberto por eletricidade, resistiu que a Samantha lhe golpeasse na nuca usando uma pá, e resistiu à explosão das bombas caseiras do Tom, e por ele estar sendo fortalecido pela magia da bruxa, ele também deveria se escalar com as criaturas do Death Park, as quais são capazes de suportar tiros de revólveres, metralhadoras e escopetas. Em inteligência ele sabe fazer emboscadas, consegue localizar o Tom não importa para onde ele vá, e aprendeu quase que instantaneamente a usar os seus novos poderes mesmo tendo acabado de recebê-los. Em armas ele tem uma faca, um machado, um serrote e uma picareta. Já em habilidades, além das suas capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, ele também possui sentidos aprimorados, manipulação de eletricidade e resistência a ataques fatais. Em um dia qualquer, o Bunnyman se encontrava na sua área procurando alguma pessoa para caçar, até que ao longe ele veria um garoto andando de bicicleta, e vendo que encontrou a vítima perfeita, ele começaria a segui-la enquanto se camuflava pela mata, mas enquanto o perseguia, do absoluto nada surgiria outro maluco fantasiado de coelho, e ao vê-lo, o garoto começaria a pedalar o mais rápido possível, mas antes que o Ethan pudesse ir atrás dele, o Bunnyman sairia da mata e os dois coelhos ficariam frente a frente, assim começando a luta. O Bunnyman iria pra cima do Ethan com seu facão, mas o Ethan conseguiria se defender usando a sua faca e os dois começariam a trocar vários golpes. Mas o Bunnyman puxaria outra faca e começaria a intensificar os seus ataques. E vendo que aquele inimigo era bem mais forte do que ele imaginava, o Ethan decidiria parar de brincar e acertaria ele no ombro com o seu machado. E depois disso, o Bunnyman começaria a correr até onde havia estacionado o seu caminhão. E ao chegar nele, o Bunnyman pegaria a sua motosserra que havia deixado no banco do carona. E ao chegar no local que o Bunnyman havia corrido, o Ethan seria recebido com um golpe de motosserra
motosserra. E dessa vez quem começaria a correr estando gravemente ferido seria o Ethan. E depois de muito correrem, os dois chegariam até a sua casa, onde o Ethan finalmente conseguiria despistar o Bunnyman. E enquanto procurava por ele, o Bunnyman começaria a ouvir uma risada macabra vinda dos fundos da casa. E ao chegar lá, ele veria o Ethan ajoelhado de frente para uma mulher completamente vestida de preto. Mas ao tentar atacá-los com a sua motosserra, o Bunnyman seria mandado para longe pelos poderes telecinéticos da bruxa. E depois de fazer isso, a bruxa diria para o Ethan que estava decepcionada por ele estar tendo tanta dificuldade com aquele lixo. E depois desse sermão, ela ativaria os seus poderes elétricos que o deixariam ainda mais forte. E ao se levantar com a sua motosserra em punhos, o Bunnyman acabaria vendo o Ethan que estava completamente coberto por eletricidade. Mas ele não se importaria e iria para cima do Ethan do mesmo jeito, só para ser completamente eletrocutado pelo mesmo e perder a consciência. E ao acordar, ele se veria dentro de um quarto escuro com vários desenhos brilhantes nas paredes. E ao tentar se mexer, ele veria que foi transformado em um boneco. E nesse momento, o Ethan chegaria e diria que aquela era a sua nova casa agora e que a partir de hoje os dois seriam grandes amigos. E depois dele sair do cômodo, a única coisa que o Bunnyman poderia fazer seria aceitar sua nova condição. Então pessoal, foi esse o versus, e na força era um quase empate com o Ethan sendo um pouco superior, já que o máximo que o Bunnyman demonstrou foi em esmagar o crânio de um dos seus aliados, balançar um trailer com 2 chutes e romper os ossos de uma garota golpeando múltiplas vezes contra uma rocha, enquanto o Ethan conseguia facilmente subjugar o Tom, o qual possuía uma força e resistência sobre-humana, e na velocidade nem sequer tem comparação, já que o máximo que o Bunnyman demonstra é em ser comparável ao Joey, o qual conseguiu se esquivar de um tiro de revólver ao mesmo tempo que acertava um policial com outro tiro de sniper, o que apesar de ser um bom feito não é nada comparado a alguém que consegue se mover na forma de raios elétricos. E na resistência o Ethan é por muito superior, já que enquanto o Bunnyman facilmente caía após ser esfaqueado em zonas importantes, o Ethan já conseguia suportar que um ser sobre-humano rompesse tijolos na sua cabeça e também resistia a pequenas explosões sem se incomodar, além de que ele também deveria se escalar com os monstros do Death Park, já que durante o terceiro jogo fica fortemente implícito que aquele palhaço bizarro também foi criação da bruxa, e pelo Ethan estar sendo potenciado pelos poderes da bruxa, ele deveria no mínimo se escalar com as criaturas que são invocadas pelo palhaço, enquanto na inteligência dessa vez o Bunnyman que supera, já que além de ter demonstrado quase que as mesmas coisas que o Ethan, ele também sabe usar armas de fogo e equipamentos complexos, mas o Ethan ainda não fica muito atrás, enquanto nas armas o Bunnyman também é superior, já que diferente do Ethan que dispõe apenas de ferramentas que podem ser usadas como arma, o Bunnyman possui armas de verdade, tanto brancas quanto de fogo, mas o Ethan compensa isso tendo habilidades melhores que o ajudariam mais na hora da batalha. E já com tudo analisado, eu declaro que o vencedor do versus é o Ethan com 80% de chance de vitória. Eu espero que todos vocês tenham gostado e que tenham uma feliz Páscoa. Parece que o coelhinho tá chegando mais cedo, Márcia. O comércio antecipou a venda de ovos de Páscoa. Mesmo com esse calor do verão e antes mesmo do carnaval, alguns supermercados já estão com as prateleiras montadas. Eu sei que você vai me dar um de presente, né, Marcelo? Até 2. Os fabricantes e varejistas não querem repetir o ano passado, quando foram pegos de surpresa pela pandemia e também pela quarentena.